Cuidado! As pernas são a primeira parte do corpo a enfraquecer. Fortaleça com estes 7 alimentos ricos em proteínas. Sabe por que as pernas enfraquecem primeiro? Quando você vai envelhecendo, quando os anos vai passando, a massa muscular diminui naturalmente. Esse processo nós damos o nome de sarcopenia, quando a perda progressiva de massa e, consequentemente, de força muscular. A partir dos 40 anos de idade, se a pessoa não tomar as medidas necessárias, essa sarcopenia só vai evoluir, só vai aumentar e trazer diversos prejuízos para a vida de quem não tem os melhores hábitos. Por isso, esses alimentos que eu vou te mostrar hoje, eles são essenciais para você manter a sua musculatura e evitar que as suas pernas enfraqueçam, o que vai diminuir os seus riscos de vários problemas no futuro. O sedentarismo e a falta de proteínas na sua alimentação agravam a sarcopenia. Os músculos da perna são as maiores. Os músculos da perna, na verdade, são os maiores do corpo e os primeiros a sentirem essa deficiência. E sem os nutrientes corretos, as pernas acabam ficando fracas, instáveis e mais propensas a dores e quedas. E depois de certa idade, as quedas são grandes problemas. Porque imagina, um paciente mais idoso, uma pessoa mais idosa, cai e quebra o fêmur, por exemplo. Isso é gravíssimo. Infelizmente aconteceu com a minha avó, ela quebrou o fêmur, hoje ela está bem, mas teve uma grande restrição da mobilidade dela por conta disso. E essa queda do fêmur, obviamente, foi não motivada, mas foi influenciada pela perda de massa muscular nas pernas. E eu não quero que isso aconteça com você também, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, Doutor João, e nesse canal eu te mostro como cuidar da sua saúde de forma natural. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários se você sente fraqueza nas pernas e também me fala de que parte do mundo você me assiste. Nesse momento estou em Basel, na Suíça, e felizmente eu não tenho fraqueza nas pernas, mas eu me alimento bem, consumo bastante proteína, faço atividade física, caminho, corro, enfim, eu tenho uma vida saudável e isso, lá no futuro, vai me ajudar a não ter tantos problemas assim em relação à minha musculatura. Pessoal, o áudio tá bom? Porque aqui eu tô numa sala muito grande que tá dando um eco, mas eu quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Pega papel e caneta, que eu já vou começar a lista dos 7 alimentos ricos em proteínas para fortalecer as suas pernas. E o primeiro alimento é o nosso querido ovo. Aqui na Suíça é engraçado. Eles vendem o ovo já cozido no mercado. Pois é, e aí eles vêm coloridinhos assim, você só abre e come. Então esse ovo aqui já está cozido e quando eu quiser é só comer. O ovo é um alimento completo. Ele tem proteínas, ele tem gorduras boas, ele tem vitaminas como vitamina B12, vitamina D, tem colina e tudo isso é essencial tanto para os músculos como para a sua função nervosa. Eu gosto muito de consumir ovo. Você gosta de consumir ovo? Ovo de Páscoa é bom também, né? Hoje é domingo de Páscoa, um excelente dia aí para todo mundo. Espero que curtam ao lado da família, mas eu estou falando do ovo de galinha, ou de codorna, ou ovo de pato, ou ovo de avestruz, enfim, ovos de aves, eles têm componentes muito parecidos. O ovo da galinha é o que nós temos mais acesso. Então, o ovo, se você consumir aí 1 a 2 unidades por dia, pode ser ovo cozido, pode ser ovo mexido, pode ser ele frito com um pouquinho de alguma gordura saudável, como um azeite de oliva, ou um sebo bovino, ou um óleo de coco, ou uma banha suína, que são opções melhores do que os óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, é uma grande opção. Então, cada ovo tem cerca de 5 a 6 gramas de proteína. Você sabe quanto de proteína você deve consumir por dia para manter a sua massa muscular? Você sabe? Se você souber, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Eu vou te contar daqui a pouquinho quanto de proteína você precisa e aí você vai ver
como é difícil bater a meta de proteínas e por isso nós precisamos estar muito atentos à nossa alimentação. Segundo alimento, o brasileiríssimo feijão, que é uma fonte de proteína vegetal, de ferro, de zinco, de magnésio, e quando a gente combina o feijão com o arroz, nós temos acesso a todos os aminoácidos essenciais. Então, feijão é uma boa opção para você também que está querendo manter a sua massa muscular. Da mesma forma que o iogurte natural e outros derivados do leite. O queijo, o iogurte natural, eles são fontes de proteína, de cálcio, de probióticos e tudo isso vai ajudar a manter os seus ossos fortes, os seus músculos fortes, a sua microbiota intestinal saudável. Então tá aqui, olha. Esse aqui é um queijo suíço, né, de Gruyère. Peguei um queijo que estava aqui na geladeira. Pode ser qualquer queijo, pode ser qualquer... Aliás, qualquer queijo não. Tem que ver quais são os ingredientes do queijo, porque muitas vezes o queijo não é queijo, né? Ele tem vários outros ingredientes, além do leite, ou além do fermento, ou além do sal, que fazem com que esse alimento não possa mais ser chamado de queijo, e aí por esse motivo vale a pena evitar. Então, os laticínios de modo geral, como o iogurte, o queijo, eles são excelentes para a sua saúde. Esses probióticos contidos nesses alimentos também contribuem para melhorar a absorção dos nutrientes. Então vamos pegar aqui o iogurte natural. Um pote de iogurte tem cerca de 150 a 200 gramas. Se você coloca alguma semente, né, uma chia, uma linhaça, uma semente de abóbora, isso também vai contribuir para trazer mais proteínas para a sua refeição. Salvo engano, a cada 100 gramas de iogurte, nós temos cerca de 8 gramas de proteína. E vamos ver se alguém já falou aqui, ó. A Sueli Jorge falou aqui que a gente tem que consumir 120 gramas de proteína. Pessoal, a quantidade de proteína que nós temos que consumir, ela vai variar de acordo com o nosso peso. Então, uma conta simples para a quantidade mínima é a seguinte, é o seu peso vezes 1,5, no mínimo. Ou seja, se você tem 60 quilos, você tem que comer 90 gramas, no mínimo. A gente vai consumir entre 1,5 gramas a 2 gramas por quilo de peso por dia. Só que, o que acontece? Esse ovo aqui deve ter cerca de 30, 40 gramas, mas de proteína ele só tem 6 gramas. O queijo, a cada 100 gramas de proteína, desculpa, a cada 100 gramas de queijo tem 27 gramas de proteína. A carne, o frango, o peixe, o porco também ficam nessa proporção. A cada 100 gramas são cerca de 30 gramas de proteína. Então, você tem que consumir o seu peso vezes 1,5. Então, se você tem 60 quilos, no mínimo 90 gramas. Então, você tem que consumir, vamos pensar aqui, se eu tiver que consumir 90 gramas de proteína, eu tenho que consumir 90 divididos por 6 vai dar 18, correto? Então, eu terei que consumir 18 ovos por dia, ou eu posso consumir 5 ovos por dia, que vão dar 30 gramas. Consumo mais 100 gramas de carne, que vão dar mais 30 gramas. E consumo 100 gramas de queijo, que vão dar mais 30 gramas. Então, é assim que nós temos que fazer a conta. Você pega o seu peso e multiplica por 1,5, ok? Quarto alimento, frango. O frango é uma proteína magra, tem pouca gordura, tem todos os aminoácidos essenciais, como a leucina, que estimulam o crescimento muscular. Então você pode colocar frango na sua salada, pode fazer um peito de frango grelhado, pode fazer uma coxa de frango na air fryer, como você quiser consumir o frango, é uma opção interessante para a sua alimentação, da mesma forma que a carne vermelha. Então muita gente fala mal da carne vermelha. Eu, durante muito tempo, acreditei que a carne vermelha era um problema, mas na verdade, o grande problema relacionado à carne vermelha é das carnes processadas, da linguiça, da salsicha, do presunto, das carnes curadas com nitratos, com nitritos. E essas sim são problemáticas e aumentam o risco de câncer. Agora, uma carne vermelha de um gado de qualidade, alimentado com pasto, como é a maior parte do gado brasileiro, isso aí é uma excelente fonte de proteínas de alto valor biológico. É rica em ferro,
rica em zinco, rica em vitaminas, tudo isso fundamental para a função muscular e para a prevenção de vários problemas como anemia. Então, um corte como o patinho, colchão mole, alcatra, acém, que mais? Filé mignon, contrafilé. Use a carne. Eu sei que é caro em alguns momentos, sei que alguns cortes também acabam ficando um pouco fora do orçamento, mas se você tiver um açougueiro aí legal perto, dá para conseguir carne boa e com preço bom. Então, um acém moído, que é uma delícia, que é fácil de fazer, sai em torno de R$ 30 o quilo, né? Então, talvez seja algo que encaixe no orçamento e, obviamente, é muito melhor você saber como gastar o seu dinheiro, como comprar o seu alimento, do que ficar gastando com aquilo que não presta, com aquilo que não vai te fazer bem, tá bom? Sexto alimento, sardinha. A sardinha é rica em proteínas, rica em ômega 3, rica em vitamina D, e tudo isso vai contribuir muito para a saúde dos seus ossos, das articulações e da sua musculatura. Ah, doutor, pode a sardinha enlatada? Pode, sim. Agora, se for aquela sardinha banhada em óleo de soja transgênico, eu recomendo que você tire esse óleo, tá? Não consuma esse óleo. Então, a sardinha, para você fazer uma salada, para você utilizar como proteína, é muito melhor do que uma linguiça ou do que uma salsicha, como eu vejo muita gente consumindo e comprando nos mercados. E o nosso sétimo alimento, assim como o feijão, também de origem vegetal, são as lentilhas, né? Excelente fonte de proteína, de ferro, de fibras, de antioxidantes e pode ser um substituto do feijão. Quando você está enjoado de feijão ou enjoada, você utiliza a lentilha para substituir. Então, pessoal, fortalecer as pernas é fundamental para a sua independência, para a sua mobilidade, para a sua qualidade de vida. E a força das suas pernas depende diretamente da do seu estilo de vida, dos seus hábitos, dos seus comportamentos. Por isso que eu sempre recomendo aqui a leitura do meu livro, O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos. O link do livro está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. E nesse livro eu te ensino como ter o melhor estilo de vida do mundo, capaz de prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade, incluindo a sarcopenia, o diabetes, a pressão alta, o colesterol alto, o câncer. Tudo isso tem o seu desfecho modificado quando nós atuamos no estilo de vida. Então é muito importante você ter hábitos saudáveis, ok? Se você tem hipertensão, se você tem diabetes, se você está acima do peso, se você tem gordura no fígado, se você tem colesterol alto, isso provavelmente foi causado por problemas nos seus hábitos. E se você não mudar aquilo que causa o problema, se você não excluir da sua vida a causa do problema, esse problema vai continuar acontecendo e vai continuar prejudicando o seu corpo, independente do medicamento que você tome. Então, a chave para a sua saúde é um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta rica em proteínas de alta qualidade e, obviamente, a musculação, que é fundamental para você manter a força das suas pernas. Ah, doutor, eu não quero fazer academia, não quero gastar com personal. Busca um treino aqui no YouTube, faz agachamento, faz exercícios de panturrilha. O que não falta é opção. Mas o que não falta também é gente dando desculpa para não fazer o que deveria ser feito. E aí depois, lá na frente, fica com problema, cai, quebra o fêmur e aí vai se arrepender de não ter se cuidado antes. Então, pessoal, a dica é essa. Coma esses alimentos, tenha um estilo de vida saudável e as suas pernas vão agradecer, assim como a sua saúde. De 0 a 10, o que vocês acharam desse vídeo aqui? Compartilhe esse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não fizer parte da nossa família e também ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Vamos ver quem está com a gente aqui. Um abraço. Ó, lembrando que o link do livro está na descrição, está nos comentários fixados. Versão física, R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro e versão digital, R$ 39,90, tá bom? Ambas as versões com a garantia incondicional de satisfação. Se você não gostar do livro, eu devolvo seu dinheiro. Assuma aqui o compromisso público de reembolsar o seu investimento caso você não goste. Mas eu só faço isso porque eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai ler o livro, vai colocar em prática e a sua vida vai se transformar para melhor com as dicas e orientações que estão escritas nele.
Então, clica aí, link na descrição e link nos comentários fixados. Abraço para Aida Pereira Silva, Lourdes Albuquerque, Aparecido Messias, Nazareno Azevedo, Auriene Vidal, José Cascata de Paraná, Maria Thelma Pinho, Valdeira Rosa de Assis de Rondonópolis, Pedro Carlos. Boa Páscoa aí para todo mundo, hein, pessoal? Comam muito bacalhau por mim, hein? Chocolate eu vou comer, né? Tô na Suíça, tem que comer um chocolatinho na Páscoa, não tem jeito, né? O coelhinho da Páscoa vai me visitar aqui hoje, não vai ter como. Mas o bacalhau acho que eu vou ficar devendo. Abraço para o Pedro Carlos, Roberval Davino, Elídia de Marco Maquiama de Araraquara, Francisco de Brejo Santo, Sueli Jorge, Maria Carmelita, Aparecido Messias, que eu já mandei. Um abraço para Rude Hotman, Maria Carmelita, acabei de mandar. Abraço para o Marcos Nofre, dizendo aqui, tenho 61 anos. Desde os 15 anos até hoje de skate. Legal, mesmo assim tenho dores. Poucas é verdade, mas tenho. Exercício sempre bom, independente da idade. Marcos, tem que fazer um fortalecimento dessa musculatura da perna. Então o skate ajuda? Sim. Mas tem que fazer uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, um agachamento. Tudo isso é muito importante para prevenir e tratar essas dores que você está sentindo. Abraço para Cláudia Alves Palassi, Silvana Moura, Maria Freitas, Rosana Freitas da Baixada Santista. Abraço para o Júlio de Jacareí, Mari Gonçalves, Marlene Vieira, Mari Ruth Barbosa, dizendo aqui que tem muitas dores na perna, tem 63 anos e trabalha muito tempo sentada. Tá aí a explicação, né? Trabalha muito tempo sentada, provavelmente não tem uma vida muito ativa fisicamente, tudo isso vai deteriorando a musculatura. Se nós não trabalhamos, se nós não usamos, se nós não treinamos a nossa musculatura, ela vai perdendo a sua capacidade e aí, com o avançar da idade, isso vai gerando prejuízos negativos. Aliás, todo prejuízo é negativo, né? Vai gerando prejuízos para a nossa saúde. Abraço para Iracema Lopes, Jucineide Diniz, Mônica Artes, Aldevanda Oliveira, Luzia Medeiros de Londrina, Dilma Alves de Bauru, Fábia Lins, Rosana Cutrim, Georgette Noronha, Maria Célia Soares Santos, Dulce Rocha Vieira, Leila Gomes de Fortaleza, Glace Storer. E aqui, ó, legal, a Fábia dizendo que tem 61 anos e faz crossfit e remo na sala. Muito bom, Fábio. Isso aí vai evitar o aparecimento e desenvolvimento de dores e fraqueza nas pernas. Abraço aí para Leila Maria e para a Rosana Freitas. Pessoal, aproveitem aí a Páscoa com os familiares, curtam esse momento. Não é todo dia que nós conseguimos reunir os entes queridos e esses momentos são raros e a vida passa rápido. Então, daqui a pouco, né, infelizmente, muitos desses momentos que nós vivemos hoje não poderão ser repetidos, não poderão ser vividos de novo, porque eventualmente alguém vai acabar partindo para outro plano, então temos que aproveitar enquanto todos estamos aqui. Abraço para o Cláudio Reis e para a Regina Pinheiro. Pessoal, é isso, bom domingo, boa Páscoa, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe todos vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, comentem alguma coisa, uma sugestão, o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e ler o meu livro Código da Longevidade, que o link está na descrição e também nos comentários fixados. Continue comigo, não se vá e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a sua circulação e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre plantas que podem contribuir para a prevenção do câncer. Até daqui a pouco.